Olá pessoal, então vamos à nossa segunda aula do capítulo 7 e agora nós vamos falar especificamente sobre o sistema de dois elétrons, preparando para a gente tratar ao final então o átomo de hélio. Né? Então, voltando à nossa hamiltoniana, né, original, que seria de duas partículas submetidas a potencial externo e a interação entre os pares, considerando que ela descreve dois elétrons, a função de onda deve ser necessariamente antissimétrica na permutação dos dois elétrons. Significa que as autofunções que eu estou procurando, ou os autovetores para este hamiltoniano, agora necessariamente precisa ser antissimétrica em relação à permutação de duas partículas. Então vamos considerar que os autovetores são dados em termos dos números quânticos, e aqui nós vamos separar especificamente x1, em que eu coloque tudo que precisa para a partícula 1, e ms1, que representa a componente z do spin, né? Como é uma partícula de spin semi-inteiro, então, por exemplo, no caso do elétron, eu vou ter mais ou menos meio, né? O ms1 e o ms2 podem ser mais ou menos meio. Então, xi vai representar tudo que está associado com a parte espacial, enquanto que os ms representam a parte em spin. Bom, essa divisão ela é possível porque se a gente olhar essa hamiltoniana, ela não envolve nenhuma dependência explícita nos spins. Tá? Então, eu posso separar a parte de spin, o que significa que essa hamiltoniana comuta com o que a gente vai falar em seguida, né? Ela comuta com o spin total do sistema. Né? Bom, então vamos escrever como ela comuta com o spin total, né? Estamos falando aqui, ela tem que ser também um autovetor do spin, de forma que a gente vai escrever a solução assim, como um psi, que envolve a parte das coordenadas, e o spinor, que é nesse caso o spinor já do conjunto de dois spins, ou do conjunto de dois elétrons. Então, associado ao spin total do sistema. Bom, como a gente tem um sistema de dois spins, então vamos relembrar o capítulo de momento angular, é como se eu tivesse um sistema composto por dois momentos angulares de valor meio. Tá? Então a gente sabe que se eu tenho S1 e S2, meio e meio, eu posso ter estados que vão com o S total de um spin menos o outro até um spin mais o outro, então eu posso ter estados com spin total 0 e estados com spin total 1. Com spin total 0, o que significa? Significa que eu tenho o ms igual a 0, o ms total igual a 0. Né? E se o spin total for 1, eu posso ter ms menos 1, 0 e mais 1. Então, para S igual a 0, eu tenho necessariamente ms 0. Para S igual a 1, eu vou ter ms mais 1, 0 e menos 1. Né? De forma que eu tenho as seguintes combinações possíveis. Então, para eu obter S igual a 1, então eu tenho ou ms1, ou ms0, ou ms menos 1. Para eu ter ms igual a 1, eu preciso que os dois spins estejam alinhados no sentido positivo do eixo z, né? Então o spinor eu vou indicar assim, tem que ser o Ki mais. Significa que os dois spins têm que estar alinhados. Aqui a gente lembra de novo a adição de momento angular, né? Como a gente escreve o Ki, que seriam os autovetores desses dois momentos angulares, na base formada por ms1 e ms2, né? Então, eu tenho esse estado para o Ki mais, que é ms1, e se eu faço lá as combinações, eu vou ter para o ms menos 1, mesma coisa, eu tenho que ter os dois spins agora alinhados na direção oposta, e para o msc0, eu tenho que ter os dois spins antiparalelos, né? Mas eu posso ter assim ou assim, né? Então, essa combinação linear positiva, se a gente vai na adição de momentos angulares, ou a gente pode pensar assim, né? Se eu aplico o operador S1 menos
Opa, cadê o laser? Se eu aplicar o operador S- para descer daqui para cá, eu vou ver, significa, eu vou aplicar o operador S-, o operador escada, eu saio do MS1 para o MS0, né? Só que o S- vai ser o S1- mais o S2-, né? Então, se eu faço essa continha, eu obtenho exatamente essa relação, que é 1 sobre raiz de 2. E o outro estado, que seria o S igual a 0, associado ao MS igual a 0, que tem que ser ortogonal aos outros, né? Então tem que ser a combinação que envolve o Q mais menos, menos o Q menos mais. Se a gente olhar, veja que esses estados aqui de cima são simétricos em relação à troca dos dois spins. Então a parte de spin aqui é simétrica. E a parte de spin aqui é antissimétrica. Então, o estado tripleto, ele tem na parte de spin, ele tem um comportamento simétrico na permutação dos dois spins. E o estado singleto com S igual a 0, ele tem um comportamento antissimétrico na troca dos dois spins. Se eu trocar quem é mais por menos, vai aparecer menos que MS1, MS2, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que MS1, MS2, cadê? Não é para apagar, não. O que MS1, MS2 seria o menos que MS2, MS1. E nos três de cima, o que MS1, MS2 é igual ao que MS2, MS1, tá? Beleza, fala assim, mas não tem uma incompatibilidade? Eu não estou falando de sistema de spins semi-inteiro, não são elétrons, partículas, não deveria ser antissimétrico? Calma. Lembra, a função de onda é composta de duas partes. Tá? Então, a primeira coisa que a gente logo imagina, então, é o seguinte. Isso aqui, como é o produto de duas partes, a função de onda tem que ser antissimétrica. A permutação de duas partículas. O que significa que se a parte de spin for simétrica, necessariamente a parte nas coordenadas tem que ser antissimétrica. E vice-versa. Se a parte das coordenadas for antissimétrica, necessariamente a parte de spin terá que ser simétrica. Então você vê que é interessante que essas duas possibilidades aqui, S igual a 0 ou S igual a 1, vão combinar com partes espaciais ou partes que são associadas às coordenadas dos dois elétrons, que são de natureza bem diferente. Para essa aqui eu vou ter que combinar com parte espacial antissimétrica, e para essa aqui eu vou ter que combinar com parte espacial que seja simétrica, porque a função de onda total tem que ser antissimétrica. Então, só da propriedade de simetria a gente já tira uma questão importantíssima sobre o sistema de dois elétrons. Não é qualquer combinação da parte espacial com a parte de spin que vai servir. Somente aquelas que o produto das duas obedeçam às condições da função de onda ser, a função de onda total, ser antissimétrica em relação à permutação das duas partículas. Tá? Bom, a operação de permutação das duas partículas, o que eu acabei de falar, pressupõe, na verdade, que quando eu toco duas partículas, eu estou trocando não só as coordenadas, mas também a parte de spin, né? Então, P12 agindo em psi tem que gerar a φ de x2, x1, que de ms2, ms1. E ela tem que ser menos a psi ao final. Então, essa aqui é a questão importante. Né? Então, resumindo o que a gente já falou, já que a função de onda toda tem que ser antissimétrica, se a parte de spin for simétrica, a parte espacial deve ser antissimétrica e vice-versa. Então, é importante a gente estar lembrando associado com isso. Então, os estados tripleto, ou seja, o tripleto que compõe os três possíveis ms total, menos 1, ou seja, para S igual a 1, e que eu tenho ms mais 1, 0 e menos 1, ele tem que ser combinado com uma função espacial que seja antissimétrica na troca das coordenadas. E o estado singleto terá uma função de onda espacial simétrica. Né? Então, tendo isso em mente,
a gente vai poder resolver ou pelo menos propor uma solução. Mas antes da gente ir em frente, vamos analisar já uma consequência importante que vem do fato de eu ter que escrever as soluções para um sistema de duas partículas, nesse exemplo, mas essa interpretação pode ser generalizada para N partículas. Então, a parte espacial da função de onda apresenta a interpretação usual de probabilidade, ou seja, o módulo ao quadrado da parte espacial é o que a gente chama de densidade de probabilidade, e que se eu multiplico, né, nesse caso, por D3x1, D3x2, esse produto representa a probabilidade de encontrar o elétron 1 no volume D3x1 em torno do ponto x1 e o elétron 2 no volume D3x2 em torno do ponto x2. Então, apresenta a probabilidade de encontrar o elétron nessa região e o elétron nessa outra região, nesses dois volumezinhos D3x1, D3x2. Né? Muito bem. Para entender melhor o significado desse termo, vamos considerar o caso em que a interação entre os elétrons é muito menor do que o potencial externo aplicado, de forma que a equação de Schrödinger pode ser aproximada. O que a gente está querendo falar aqui? A gente está usando a ideia de teoria de perturbação. Né? Nós vamos dizer o seguinte, nós vamos resolver primeiro o problema de cada elétron interagindo com a fonte externa. Né? E esse potencial externo é que dá a componente principal, junto com a energia cinética, da energia do sistema. A interação elétron-elétron vem como uma correção. Então, o que seria resolver primeiro o problema do H0, né? A Hamiltoniana, então, H0 seria essa aqui, formada por cada elétron, a energia cinética individual de cada elétron, mais a energia potencial de cada elétron interagindo com o agente externo. Bom, a gente pode olhar que essa equação diferencial, se a gente pensa em função de onda, essa equação de onda é totalmente separável e eu posso chutar, por exemplo, uma solução desse tipo. Se A de x1, se B de x2, onde A e B aqui representam o conjunto de números quânticos para a solução da parte em x1 e x2. Se eu substituir isso aqui, eu vou ver que eu vou ficar em duas equações, uma para φA de x1, outra para φB de x2, e como as partículas são idênticas, φA de x1 e φB de x2, eles têm mais ou menos a mesma cara. Né? Então são funções que compõem a mesma cara. Por exemplo, se for o caso do átomo de hélio, isso aqui seriam autofunções típicas do átomo hidrogenoide. Seria um elétron na presença de um núcleo com carga duas vezes a carga elementar, né, positiva. Né? Então o potencial externo é um potencial coulombiano devido a uma carga positiva duas vezes E. Então são soluções conhecidas de forma que o produto de duas dessas soluções quaisquer satisfazem a equação de Schrödinger. Mas essa combinação, o produto simplesmente, não é satisfatório. Por quê? Porque, lembra, a gente acabou de ver, se é para dois elétrons, a parte espacial ou tem que ser simétrica ou antissimétrica, para combinar com as partes em spin. Então, na verdade, eu tenho que construir soluções um pouco diferentes. As soluções propostas têm que ser assim, tem que ser combinações que são ou simétricas ou antissimétricas. Então, em relação à troca das duas partículas. Então, se eu pego, por exemplo, um determinado estado φA e um determinado estado φB do átomo hidrogenoide, eu coloco o elétron 1 no φA, o elétron 2 no φB, e somo ou subtrai com a permutação, isso então vai gerar a combinação simétrica ou antissimétrica da parte espacial que eu preciso para juntar com a parte de spin. Né? Agora, antes de juntar, como módulo ao quadrado disso aqui, a densidade e probabilidade, como é que fica o módulo ao quadrado de soluções desse tipo? Então, o ρ, que seria o módulo ao quadrado, então eu teria que pegar, vamos voltar aqui, eu teria que multiplicar φzão de x1, x2 por φzão estrela, então eu tenho que calcular o complexo conjugado disso aqui, manipulo,
vou deixar para vocês fazerem essa continha, mostrar que a densidade de probabilidade, então, vai ser dado por essa expressão. Então, vai aparecer φA de x1 quadrado, φb de x2 quadrado, mais φA de x2 quadrado, φb de x1 quadrado, ou seja, a parte de permutação, que vem desses dois produtos aqui, né? Desse aqui por esse, desse aqui por ele mesmo, pelo complexo conjugado, e desse aqui por ele mesmo. E depois as partes que envolvem, que envolvem os produtos trocados, né? Que a gente pode escrever em termos da parte real de φA x1 φb com φA estrela x2. Então veja que se a gente olha para essa densidade e probabilidade, isso aqui é como se fosse a densidade e probabilidade de achar a partícula 1 com estado φA, a densidade e probabilidade de achar a partícula 2 com estado φb, aqui ao contrário, mais um termo que envolve o fato de eu ter que permutar as partículas. Então esse segundo termo da densidade e probabilidade é o que a gente chama densidade de troca, ou termo de troca, é muito comum, que é o que a gente chama exchange density or exchange term, né? Então o termo de troca, né? E aí essa expressão tem uma interpretação interessante. Por exemplo, a expressão mostra que quando os dois elétrons estão no estado tripleto, então vamos lá, se ele está no estado tripleto, S1, a parte em spin é simétrica. Se a parte em spin é simétrica, a parte espacial tem que ser antissimétrica. Então o que vai valer aqui é o estado menos. Tá? Então agora eu vou olhar para essa expressão olhando para o menos. Está dizendo que a probabilidade de encontrar os dois elétrons numa mesma região, x1 igual a x2, é zero. Se eu fizer x1 igual a x2, o que é que vai aparecer aqui em cima? 2 vezes módulo de, né, psi-A x1 quadrado, psi-B x1 quadrado. E aqui embaixo vai aparecer menos 2 vezes isso também. Porque x2 igual a x1, então eu vou ter psi-A de x1 com psi-A estrela de x1, que é psi-A módulo ao quadrado. Psi-B de x1 com psi-B estrela de x1, módulo ao quadrado, e a densidade de probabilidade é zero. Então, isso aqui é importante porque isso é o princípio de exclusão de Pauli, né? Ou seja, eu não consigo colocar as duas partículas numa mesma região do espaço se ela tiver o mesmo conjunto de números quânticos, se ela tiver o mesmo spin, né? Nesse caso, eu tenho no estado tripleto, né? Então, a probabilidade é zero, o que significa que nesse estado tripleto, a tendência é os elétrons não se encontrarem na mesma região do espaço. Eles estarem em regiões diferentes do espaço. Por outro lado, se os elétrons estão no estado singleto, lembra, o estado singleto de spin, que é S igual a zero, corresponde a uma função de onda de spin antissimétrica. O que significa que a parte espacial vai ter que ser simétrica. Então a gente está olhando aqui para o termo positivo. E aí, se eu faço x1 igual a x2, na verdade a probabilidade é maior do que se eu considerasse 2 vezes a probabilidade só dos elétrons estarem separados, né? Ele é acrescido desse termo adicional aqui, que é devido à presença do termo de troca. Essa mesma probabilidade, então, aumenta. Ou, em outras palavras, os elétrons tendem a se evitarem quando estão no estado tripleto e se atraírem quando estão no estado singleto. É interessante, né? E eu coloquei entre aspas, obviamente, porque o elétron não tem essa consciência, ele tem essa propriedade, a propriedade de simetria associada ao fato dele ser um férmio é que gera essa situação interessante. Tá? Mas isso é legal porque dá uma ideia para a gente da interpretação. Né? E uma outra conclusão importante é a seguinte, fala, eita, então quer dizer que como tudo na vida tem mais de um elétron, ou tem mais de uma partícula de spin semi-inteiro, por exemplo,
esse computador ou esse pedacinho do meu dedo, tem um monte de elétron, né? Se eu pegar um mol do meu dedo aqui, teria 6,02 vezes 10 a 23, pelo menos átomos, né? Ou moléculas, enfim, já tem um bocado de elétron. Então, o que será que acontece, né? Por exemplo, eu e esse computador, essa minha mão e essa minha outra mão. Será que eu tenho esse termo de troca importante? Não. E a interpretação vem exatamente de Sakurai e coloca aqui, né? Outra conclusão importante dessa expressão é que a natureza de partícula indistinguível só é importante se houver a possibilidade de ter alguma superposição ou proximidade entre as partículas. Então, quando eu falo dos elétrons que compõem uma molécula aqui do meu dedo, sim, esse termo é importante. Mas se eu falo dos elétrons que estão nesse dedo para os elétrons que estão nesse dedo, ou dos elétrons que estão nesse dedo para os elétrons que estão no computador, não. Como é que a gente pode ver isso? É porque a gente pode ver isso se a gente pensar o seguinte. Vamos imaginar que o elétron que compõe o dedo, ele tem probabilidade de estar nessa região do dedo. O elétron que compõe um pedaço do computador ou um pedaço dessa minha canetinha tem probabilidade grande de estar nesse volume. Mas o elétron daqui tem probabilidade zero de estar aqui. E o elétron daqui tem probabilidade zero de estar aqui. Então, se a probabilidade de encontrar a primeira partícula só é apreciável em torno de x1, ao mesmo tempo que a segunda partícula só tem probabilidade apreciável de estar em x2, esse termo, por exemplo, é zero e esse termo também vai ser zero. De forma que o único que sobrevive é esse termo aqui, que é o que a gente imaginaria. A probabilidade de achar um elétron aqui, um elétron da canetinha aqui e um elétron da canetinha num volumezinho aqui, é o produto da probabilidade daqui com a probabilidade daqui somente. Eu não preciso levar em conta que o elétron daqui pode trocar com o daqui. Não. Esse caráter de partícula indistinguível só acontece se os elétrons são localizados. Então, se eu tenho mais de um elétron localizado, né? Então, a figurinha que tem lá no Sakurai, essa interpretação interessante, peguei do Sakurai, é essa aqui, né? Se a região A, na qual o elétron 1 tem probabilidade de ser encontrado, é essa aqui, e o elétron 2 é essa aqui, ou seja, eles não têm nenhuma região de conexão. Se eu tentar colocar o elétron 1 aqui, a probabilidade é zero, tentar colocar o elétron 2 aqui, a probabilidade é zero, então todos esses dois termos do lado de cá são desprezíveis. Então, quando eu tenho N partículas e no universo, então, se fosse assim, eu teria que me preocupar com todos os elétrons do universo. Não, né? Porque se eles são localizados, na expressão da densidade e probabilidade, somente o primeiro termo é apreciável, que é exatamente a probabilidade combinada de duas partículas individuais. A gente diz, uma não está vendo a outra, né? Uma não sabe, inclusive, da existência da outra. Então, isso traz uma interpretação muito importante sobre em relação a partículas idênticas. Então, a gente pode continuar tratando problemas, por exemplo, se eu tenho o átomo de hidrogênio, eu posso considerar o elétron no átomo de hidrogênio. Falar, mas mesmo que eu tivesse um vapor de hidrogênio muito baixo, que um átomo está muito longe do outro, como eu tenho mais de um elétron nessa amostra de átomos de hidrogênio, eu não vou ter a interação de um elétron com o outro? Pois é. Se tiver em baixa pressão, não. Né? Mas aí a gente já vê uma outra propriedade interessante. À medida que eu aumento a quantidade de átomos lá dentro, esses outros dois termos começam a ser importantes. E a mesma coisa vale se eu tenho um gás de elétrons. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um elétron dentro de se eu tiver um único elétron dentro de um sólido, tudo bem, ele vê os átomos de um sólido. Mas se eu tiver um segundo elétron, um terceiro elétron e assim por diante, começa a ver a possibilidade, né? Eles não são mais
isolados um do outro, né? Eu deveria até colocar aqui, são localizados e isolados um do outro, né? Eles são isolados, um não está enxergando o outro. Tá? Mas se eles começam a enxergar um outro, essas probabilidades aqui agora ficam importantes e esses dois termos passam a dominar, então a densidade de probabilidade passa a ter uma contribuição importante que vem do termo de troca. Tá? Muito bem. Bom, a generalização disso para N partículas, nós vamos falar rapidamente, só porque é importante para o caso de partículas, átomos multieletrônicos, ou para o caso de um sólido, né? Ela envolve bastante conta, mas ela é mais ou menos direta, né? Então, no caso de eu ter duas partículas, eu tenho um operador só de permutação, né? No caso de eu ter N partículas, eu tenho N fatorial possibilidade de trocar duas partículas, né? Então, a permutação de duas partículas agora é N fatorial. Então, eu tenho N fatorial operadores do tipo permutação de duas partículas. Então, a função de onda correspondente a uma dessas possíveis permutações pode ser obtida da função. Então, a gente tem a mesma ideia. Eu acho uma solução geral, né? E depois faço permutações sucessivas de pares de partículas, né? Então, vamos chamar genericamente de que Pn é uma dessas permutações. E de forma que Pn aplicado em psi 1, 2 até n partículas é a função obtida a partir da função inicial por n permutações sucessivas de pares de partículas, né? Então, como é que a gente pode construir as funções de onda simétrica e antissimétricas? A função de onda simétrica é uma constante de normalização A vezes a soma de todos esses termos, né? Ou seja, de todas as permutações envolvendo duas partículas, Pni, né? Agindo sobre a função de onda. E aqui tem um sinal -1, porque a permutação aqui vai depender do número de vezes que eu tenho permutações sucessivas, né? Então, se eu trocar, se Pni indicar a permutação só de duas partículas, a função de onda muda de sinal. Mas se eu permutar duas e depois permutar outras duas quaisquer, então, permuta duas por caso de N férmions, né? Por causa de N elétrons. A função de onda antissimétrica, se eu troco duas partículas, ela tem que trocar de sinal. Mas se eu trocar de novo duas partículas, podem ser outras duas partículas, aí trocarei de sinal duas vezes, então ele tem que ser positivo. Então isso aqui vai depender do número, na verdade, de permutações de duas partículas que compõem uma determinada permutação geral, né? De forma que a função de onda simétrica é formada por esse operador simetrizador e por esse operador antissimetrizador. Então, a solução de um problema de muitos corpos na mecânica quântica é praticamente impossível. Então, de uma maneira geral, a gente não consegue achar nenhuma proposta de solução analiticamente. E o que normalmente é feito nas diversas abordagens é tentar reduzir o problema, ou pelo menos parte do hamiltoniano. A gente olha para o hamiltoniano geral de N partículas, olha a parte mais importante que definiria a energia, ou seja, olha do ponto de vista de teoria de perturbação, né? Eu digo, olha, esse aqui é o hamiltoniano essencial, que vai contribuir com a maior parte da energia. E tento escrever ele como soma de hamiltonianos que envolve uma única partícula. As diferentes estratégias de aproximação, de modelos, sempre tenta reduzir o problema dessa forma, né? Então, a teoria de Hartree-Fock, o método DFT hoje tão utilizado, é exatamente essa a estratégia. Então, nessa aproximação,
Os autovalores de H0, então, são determinados a partir de uma equação de autovalores e de forma que a gente descobre, então, soluções para que a gente chama soluções de uma partícula, né? E a ideia aqui agora é que a energia de uma partícula é a soma das energias de n partícula e uma função de onda, solução para o problema principal, então, para H0, seria a parte principal do sistema de muitas partículas, é obtido fazendo o produto de soluções de uma partícula, exatamente como a gente fez no caso dos dois elétrons, né? E que nós vamos voltar a fazer quando a gente tratar especificamente o caso do átomo de hélio. A gente pode construir, então, agora as autofunções, as funções de onda simétrica ou antissimétricas, aplicando, então, os operadores permutação, né? Usando a função de onda simétrica, a constante A, vezes a soma de todas as permutações em cima de produtos desse tipo, e a função de onda antissimétrica dessa forma. Tem uma outra forma de escrever a função de onda antissimétrica, antes da gente encerrar essa aula, que é muito utilizada para caso de férmions, ou seja, se eu preciso construir uma função de onda que seja totalmente antissimétrica, a forma mais usual é escrever isso na forma de um determinante de Slater, em que eu pego as funções de uma partícula, coloco numa determinada ordem aqui, né? Então, por exemplo, cada linha representa um conjunto de estados quânticos diferentes. E as colunas representam as partículas, né? Então, uma determinada linha aqui significa uma determinada atribuição das n partículas a n estados diferentes, né? E assim por diante. De forma que, quando eu olho na linha, eu olho todas as partículas em estados do sistema, e quando eu olho nas colunas, eu tenho as diferentes partículas. Esse determinante vai ter todas as combinações possíveis das n partículas em todos os estados disponíveis, né? E se eu divido por 1 sobre n fatorial, que é a constante de normalização, aqui a gente já viu, é a probabilidade o número de probabilidade de permutação, então a gente tem uma forma de escrever a função de onda totalmente antissimétrica. E essa forma é bastante conveniente porque, de cara, a gente já vê o princípio de exclusão de Pauli em ação, né? Por exemplo, se eu pegar duas partículas no mesmo estado, a função de onda total antissimétrica se anula, né? Que significa partículas no mesmo estado, significa partículas com o mesmo conjunto de números quânticos n, que significa que o determinante de Slater, então eu poria, por exemplo, essa linha é o estado quântico N1, representado pelo conjunto de números quânticos N1. Seria substituir no lugar de N2 aqui N1 também, né? E aí eu vou ter, na hora que eu resolver o determinante, eu vou ter possibilidade de ter a partícula 1 e a partícula 2. Por exemplo, num sistema de duas partículas, eu teria partícula 1 e partícula 2 no mesmo estado, né? Mas a gente sabe que num determinante, se duas linhas são iguais, o determinante é nulo. Então, é interessante essa forma de escrever, porque é uma forma de representar então, a função de onda antissimétrica. E também é conveniente computacionalmente falando. Tá? Bom, essa aula já ficou comprida demais, nós vamos deixar então para a próxima aula. Vou encerrar por aqui para a gente tratar uma aplicação importante, que é o caso específico do átomo de hélio. E vai ser a nossa última aula, então, do semestre. Obrigado, pessoal. Até a próxima.